A humanidade pensa que vive em uma época em que o principal já poderia ter sido descoberto, os mapas já foram desenhados, as fórmulas já foram criadas, e o cosmos e o universo são apenas um pano de fundo distante para a imaginação e belas imagens. Mas, na verdade, vivemos em um momento em que a humanidade começa a realmente perceber onde ela está. Enquanto algumas sondas pousam no lado oculto da Lua, outras silenciosamente concluem sua longa jornada nas areias de Marte. E, paralelamente a isso, muitos cientistas se fazem perguntas que chegam a ser inquietantes. E se o universo for muito, muito menor ou muito mais estranho do que estamos acostumados a pensar? E se a fronteira entre o micromundo e o cosmos for uma ilusão? E se o nosso lugar no universo for muito mais modesto ou, ao contrário, muito mais surpreendente? Vivemos em uma época interessante e dinâmica. Esse fato foi mais uma vez comprovado pelos chineses, que lançaram a sonda interplanetária Chang'e 4 para estudar o lado oculto da Lua. Nosso satélite sempre interessou mais aos terráqueos do que qualquer outro corpo celeste. E agora chegou a hora H. Agora a humanidade certamente vai descobrir o que existe no chamado lado escuro da Lua, que, aliás, é iluminado pelo Sol tanto quanto o lado claro. O módulo de pouso Chang'e 4, batizado em homenagem à deusa lunar do panteão chinês, foi lançado com sucesso em 7 de dezembro de 2018 do cosmódromo de Xichang, a bordo do foguete Longa Marcha 3B. Em 3 de janeiro de 2019, de manhã cedo, após uma viagem de 26 dias, a Chang'e 4 realizou um pouso suave na superfície lunar. Foi uma sensação. Logo depois, a Chang'e 4 enviou para a Terra uma série de excelentes fotos panorâmicas da Lua em seu estado natural. Aqui está a galeria lunar e aquela foto histórica tirada pelo módulo estacionário. Agora repare bem, esta é a roda do veículo lunar antes de ele descer da plataforma. E aqui estão as fotos que mostram como o rover Yutu 2 desce cuidadosamente para o pó lunar. Observe bem esta foto. Nela é visível como o veículo lunar começa a se mover. Também foi gravado um vídeo histórico que registrou o momento do pouso. Neste exato momento, você está assistindo a um trecho do vídeo da câmera de bordo que registrou o momento da alunissagem de Hubble. Imagens iniciais chocaram o mundo ao revelar que a cor da poeira no satélite da Terra era bem diferente do imaginado. Segundo as fotos, as paisagens lunares lembram mais a paisagem avermelhada de Marte. Mais tarde, o caso foi esclarecido. A primeira imagem foi feita com câmeras não calibradas, daí esse efeito tão incomum. Isso se explica de forma relativamente simples. Se você ajustar diferentes parâmetros de temperatura de cor no equipamento fotográfico, as fotos podem apresentar tanto tons quentes quanto frios. Vamos dar um exemplo. Agora a câmera está ajustada para uma temperatura de 2500 kelvins. Vamos ver o resultado. Agora, vamos tentar tirar a mesma foto, mas com os parâmetros ajustados para 10.000 kelvins. O efeito é óbvio. O mesmo objeto, a mesma iluminação, mas há uma diferença radical nas cores das imagens. Da mesma forma, é possível alterar a temperatura. Por exemplo, no programa Lightroom, isso fica assim. Como saber se a câmera está calibrada corretamente? Por exemplo, na foto da missão Apollo 17, há um marcador especial colorido no quadro, que pode ser usado como referência. À direita, há uma área de terra alaranjada. O restante da paisagem é cinza. Ao lado, vemos uma imagem com calibração natural. É uma fotografia do rover tirada pela câmera TCAM. Fica evidente que não há tonalidade avermelhada. Agora, diante de você, está a visão do rover para o módulo estacionário. Nota-se que os tons variam um pouco, já que o rover possui uma câmera com calibração diferente. Mas o mais importante é que temos a primeira panorâmica completa de 360 graus do local de pouso. O local de pouso da estação interplanetária foi a antiga cratera de impacto Theodor von Karman. Ela faz parte de uma formação global chamada Bacia do Polo Sul Aitken. Ela é a maior cratera da Lua e de todo o sistema solar.
Suas dimensões são de 2.400 por 2.050 quilômetros e a profundidade varia de 8 a 16 quilômetros. Antes de pousar, Chang'e 4 utilizou pela primeira vez a tecnologia de varredura prévia do terreno para determinar o local de pouso mais adequado. Vale ressaltar que o lançamento da Chang'e 4 faz parte do programa lunar da China, que prevê o estudo gradual do nosso satélite. A missão consiste em 3 etapas, sendo o objetivo da segunda fase intermediária a realização de pousos suaves de veículos lunares no satélite da Terra. Mas vamos voltar ao Yutu 2. Algumas horas após o pouso, o rover chinês de 140 kg Coelho de Jade Duas desceu sem dificuldades do módulo de pouso e por acaso entrou em uma hibernação de uma semana. Enquanto isso, a estação Chang'e 4 passou por um longo teste de fogo. O dia lunar acabou sendo algo bem quente. Com o que o rover lunar está equipado para cumprir sua missão com qualidade? Ele está literalmente recheado de equipamentos úteis. 4 câmeras panorâmicas, um georradar para sondar as camadas do regolito, um espectrômetro infravermelho, um analisador atômico que calcula a intensidade da interação do vento solar com a superfície da Lua. Todos os instrumentos foram desenvolvidos pelos melhores laboratórios de engenharia do mundo. Por exemplo, o radiômetro foi criado por especialistas alemães e vai ajudar a medir o grau de ataques de radiação aos quais os futuros astronautas estarão expostos. O potencial energético do veículo lunar é mantido por uma fonte atômica que funciona através da decaimento do plutônio 238. Quais são as esperanças que os cientistas depositam no veículo lunar Yutu 2? Em primeiro lugar, a coleta e o estudo do solo. Especialistas esperam achar na Lua fragmentos de rocha lançados do manto por meteoritos. Isso vai lançar um pouco de luz sobre a estrutura geológica do nosso satélite. O rover lunar também fará medições das amplitudes de temperatura durante o dia e a noite e tentará encontrar água. Além disso, a missão permitirá testar as capacidades de comunicação espacial de longa distância e realizar observações radioastronômicas de baixa frequência. No lado oculto do satélite, os equipamentos não sofrem interferências da Terra. Isso vai lançar luz sobre a compreensão da natureza da radiação que existia no universo nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Para ouvir a estação Chang'e 4, que está fora da linha de visão direta, foi lançado o satélite retransmissor Kekiao, cujo nome significa literalmente Ponte das Pegas. A sonda entrou em órbita no ponto de Lagrange. Por que ele é visível tanto da Terra quanto da Lua? O que o pequeno fez durante esse tempo? Yutu 2. Não queremos decepcionar, mas na maior parte do tempo, o robô lunar dormia. Após sair da hibernação em 10 de janeiro, Yutu 2 passou 4 dias tirando fotos. E no dia 14 de janeiro, com a chegada da rigorosa noite lunar, o aparelho e o módulo de pouso entraram novamente em um sono salvador. Afinal, assim que os raios solares deixam de iluminar a superfície do nosso satélite, a temperatura aqui cai para menos 190 graus. No dia 29 de janeiro, o veículo lunar finalmente continuou a cumprir sua missão. O experimento mais importante, sem precedentes na história da cosmonáutica, foi o experimento biológico com plantas e ovos de insetos. A bordo da estação foi instalado um container que simula as condições de uma biosfera artificial. Na câmara de pressão, além de terra, água e ar, foram colocadas sementes de batata, canola, arabidopsis e algodão, além de ovos, drosófilas e fungos de levedura. O controlador de calor mantém uma temperatura constante de 25 graus Celsius no container. Após a alunissagem de Chang'e 4, as sementes foram imediatamente regadas com água e, para surpresa de todos, após 12 dias, as câmeras registraram a germinação do algodão. Isso é um avanço significativo, pois nada parecido jamais aconteceu na superfície de outro corpo celeste. Com a chegada da noite lunar, o modo de suporte foi desligado e o experimento chegou ao fim, mas o primeiro passo já foi dado. As pesquisas nessa área serão ampliadas e complementadas, o que ajudará a acumular experiência para a organização de futuras bases lunares, onde será necessário criar ecossistemas semelhantes. A missão trouxe glória para a China. Antes disso, nenhum aparelho havia pousado no lado oculto da Lua,
Mas a tarefa do rover não será fácil. Em 27 de fevereiro, a agência Xinhua informou que o aparelho enfrentou as primeiras dificuldades relacionadas ao terreno complicado da superfície lunar. Apesar de ter 6 rodas manobráveis e tração em todas as rodas, Yutu-2 está tendo dificuldades para se mover. Por isso, a equipe está um pouco confusa e procura rotas aceitáveis para o rover lunar. Obstáculos são inevitáveis, mas os organizadores do voo não esperavam que a missão fosse fácil. O mais importante é um estudo detalhado do lado oculto do satélite da Terra. E isso foi feito não para encontrar provas de uma conspiração lunar, mas para facilitar a vida dos futuros colonizadores que chegarão a um ambiente estranho, agressivo e extremo. Começou uma nova era de exploração espacial e preparação para uma missão tripulada à Lua. Isso nos dá esperança de que nossos descendentes, afinal, poderão viajar livremente de férias para os planetas vizinhos. Em 13 de fevereiro de 2019, o mundo se despediu do diligente mensageiro eletrônico da Terra no planeta vermelho, a sonda Opportunity. Lembrando que a última sessão de comunicação com ele aconteceu em 10 de junho de 2018. Depois, devido a uma tempestade de poeira global, a sonda entrou em hibernação forçada por causa dos painéis solares que pararam de funcionar, cobertos pela areia marciana. Os cientistas fizeram várias tentativas de entrar em contato com o Opportunity, mas ele não respondeu. Foi tomada uma decisão colegiada de encerrar a missão por considerá-la inviável. O aparelho operou em Marte desde janeiro de 2004, demonstrando muitas descobertas úteis e fotos incrivelmente belas. Opportunity superou todas as expectativas, principalmente pelo tempo de permanência na superfície do nosso vizinho empoeirado. Em vez dos 90 sols exigidos, pouco mais de 92 dias terrestres, a sonda permaneceu em Marte por cerca de 5.500 dias, ou seja, cerca de 15 anos. Durante esse tempo, o aparelho percorreu mais de 45 quilômetros. Vamos acompanhar o caminho dessa pequena, mas eficiente máquina, perdida nas areias de um planeta distante, até que o aparelho se tornasse parte da história. Vamos começar pela aparência da sonda de longa duração. Parâmetros do Opportunity. O aparelho, lançado do Cabo Canaveral em 2003, pesa 185 quilos. Devido à gravidade muito menor no planeta vermelho, esse peso equivale a 70 quilos. As dimensões do Opportunity são modestas, 1,6 por 2,3 metros, e a altura da sonda é de 1,5 metro. O ponto de partida da viagem. O pouso do Opportunity aconteceu não exatamente no local previsto, mas com um desvio de 25 quilômetros. Mas esse fato acabou sendo uma sorte, pois a sonda pousou exatamente em uma cratera que os astrônomos nem sonhavam em estudar. O buraco de 22 metros de profundidade mais tarde foi chamado de cratera Águia. O Opportunity pousou em uma das encostas dela, a menos de 10 metros da borda externa da cratera de meteorito. Assim que pousou na superfície, a sonda fez várias fotos panorâmicas da cratera. Diante dos olhos dos terráqueos apareceu um mundo seco e deserto, tingido em tons de marrom avermelhado. Já nas primeiro dia marciano, o rover surpreendeu seus criadores. A sonda encontrou áreas onde rochas matrizes afloraram a superfície. Isso, na opinião de muitos especialistas, indica que Marte já teve água em algum momento. No geral, o Planalto Meridiani, localizado ao sul do Equador, foi escolhido como local de pouso. Não é por acaso que aqui há muita hematita cristalina, um mineral que só se forma em fontes termais ou em corpos d'água parados. Isso confirma mais uma vez a teoria sobre o passado aquático de Marte, e o Planalto Meridiani, com milhares de quilômetros após as pesquisas realizadas pela sonda, é oficialmente considerado o fundo de um antigo oceano. A trincheira marciana única. Nenhum outro robô havia tentado penetrar no solo marciano antes, mas o Opportunity conseguiu isso em 22 minutos. Manobrando desesperadamente com uma roda, enquanto as outras permaneciam imóveis, a sonda cavou uma trincheira rasa de 10 centímetros de profundidade e meio metro de comprimento.
Mas apesar do tamanho minúsculo da vala, o aparelho encontrou algo lá dentro. A microcâmera não conseguiu diferenciar o solo, pois ele é muito fino até mesmo para sua resolução, mas detectou pequenas esferas brilhantes de formato regular. Era justamente a hematita, que os cientistas apelidaram acertadamente de mirtilo. Nuvens semelhantes às da Terra no planeta vermelho. Depois da cratera Águia, o ponto inicial de uma jornada de 15 anos, a Opportunity, seguiu para outra cratera de meteorito, chamada Endurance, cuja profundidade era de apenas 20 metros. No fundo dela, o robô passou meio ano estudando camadas do solo, pedras isoladas e convencendo mais uma vez os cientistas de que Marte já teve mares e oceanos. Mas o acontecimento mais surpreendente ocorreu ainda durante a descida em Endurance, e a Opportunity registrou um fragmento do céu, onde capturou nuvens cirrus finíssimas semelhantes às da Terra. O meteorito, pioneiro. A sonda não percorreu em vão as terras desertas de Marte por 15 anos. Em muitos aspectos, ele foi o primeiro, descobrindo e realizando o que outros aparelhos não fizeram. Por exemplo, saindo da cratera Endurance em janeiro de 2005, e a Opportunity recebeu a ordem de examinar o local de pouso. Foi exatamente lá que ocorreu uma descoberta inesperada. Foi encontrado um meteorito de ferro-níquel chamado de Rocha do Escudo Térmico. Um nome estranho, não é mesmo? Mas isso é só à primeira vista. Basta lembrar onde a pedra estava e tudo fica óbvio. A sonda descobriu a rocha do escudo térmico logo atrás do escudo térmico descartado no pouso. Perfurar uma rocha do tamanho de uma bola de basquete, usando as ferramentas instaladas na sonda, não era possível. De qualquer forma, a rocha do escudo térmico se tornou o primeiro meteorito encontrado em outro planeta. 40 dias de confinamento na Terra. Estamos acostumados a resolver problemas rapidamente, já que o ser humano tem muitos recursos à disposição para isso. Mas quando se trata de pilotar uma sonda remotamente em Marte, tudo joga contra nós. O atraso na comunicação, as tempestades de poeira e a própria poeira densa e pegajosa. Foi exatamente nela que, em 26 de abril de 2005, a Opportunity ficou presa. Como seria o processo de resgate na Terra? Sim, muito simples. Devido ao peso e tamanho do aparelho, ele seria facilmente empurrado para fora da cratera. No planeta vermelho, isso não funciona, ainda mais em um momento tão crítico. Não havia um experiente marciano Matt Damon ao lado da sonda. Foi preciso agir à distância, o que manteve o aparelho preso na areia até 4 de junho. Somente em 13 de maio, a operação de resgate foi desenvolvida e testada na Terra. Durante todo esse tempo, 40 longos dias, o robô marciano ficou completamente imóvel. As etapas da grande jornada ao longo dos anos de viagem pelo deserto de Marte. Opportunity visitou as crateras Erebus, Vitória, Concepción, Santa Maria, a enorme Endeavour, com 22 quilômetros de diâmetro, o Vale Perseverança e as colinas da Maratona. Em Matijevich e Solander, o rover sobreviveu com sucesso a várias tempestades de poeira e a falhas de alguns componentes. Estudou pedras estranhas, veios de gesso e locais incomuns como Bahia Duck ou Greely Haven. O rover coletou uma enorme quantidade de dados, desde um relatório detalhado sobre o clima do planeta vermelho e a análise de seu solo, até o registro da passagem visível de Phobos diante do disco solar e a descoberta de evidências indiretas da presença de água doce. Após o estudo da pedra Esperance 6, ficou comprovado que a rocha foi banhada por água com nível de acidez neutro há bilhões de anos. Antes disso, acreditava-se que pelos vales e ravinas de Marte corria um líquido semelhante ao ácido sulfúrico. Sono letárgico. Perto da cratera Endeavour, devido a uma tempestade de poeira com mais de 7 metros, o Opportunity entrou em hibernação na encosta da enorme cratera Endeavour, que tem 22 quilômetros de diâmetro. A tempestade, que durou vários meses, transformou o dia marciano em um crepúsculo sombrio e avermelhado. Isso foi claramente registrado pelo Curiosity, a sonda que opera em outro local. A tempestade envolveu todo o planeta, mas não causou danos significativos aos outros robôs exploradores. Já o Opportunity,
que era alimentado por painéis solares, morreu enquanto dormia. As noites marcianas extremamente frias também tiveram impacto negativo. A atenção global ao encerramento da missão não é à toa. A sonda, estando no planeta vermelho, como nenhum outro aparelho, revelou para nós um mundo desértico até então desconhecido. Estudou-o na medida do possível, fornecendo provas convincentes de que Marte nem sempre foi morto e seco. A Era Opportunity, a jornada daquele que excedeu o período esperado de permanência, terminou quando a última, nona tentativa de estabelecer contato com a sonda não teve sucesso. O universo observável ocupa uma área de cerca de 90 bilhões de anos-luz, então podemos supor que a parte do universo que não conseguimos observar seja muito maior. O cosmos é tão vasto que a mente humana simplesmente não consegue compreender isso, pelo menos por enquanto. No entanto, de acordo com algumas teorias, pode ser que o cosmos seja significativamente menor do que pensamos. Como isso é possível? Bem-vindo ao canal Hubble. Hoje vamos tentar guiá-lo por uma ponte que conecta o macro e o micromundo. De acordo com os dados atuais, a parte do universo que ainda não pode ser observada pode ter cerca de 20 trilhões de anos-luz de diâmetro. Só imagine. Com base nos dados que temos, pode-se supor que a maior parte do espaço cósmico deve ser vazia, porque a quantidade de matéria na nossa parte do cosmos que foi estudada é relativamente pequena. Ao olhar para o cosmos, veremos vastidões gigantescas e incomensuráveis de vazio gelado. Mas e se o universo couber em um único átomo? Parece absurdo, mas não se apresse em ser cético. Essa teoria, que mais parece ficção filosófica, pode não ser tão inacreditável assim. Mas para começar, lembre-se do que você sabe sobre a matéria. Toda matéria é composta por partículas minúsculas, os átomos. Essas pequenas partículas são a base sobre a qual se sustenta o universo no sentido que conhecemos. Os átomos são tão pequenos que, mesmo com os mais potentes dispositivos ópticos, na verdade não conseguimos vê-los. Um fato interessante é que, na verdade, nem podemos saber com certeza como exatamente é um átomo. Só podemos supor isso com base em teorias científicas, apesar de não podermos ver os átomos com nossos próprios olhos. Também é considerado comprovado o fato de que os próprios átomos são formados por partículas subatômicas ainda menores, como nêutrons, prótons, elétrons e quarks. Hoje em dia, já se sabe com certeza que os átomos são tão numerosos e pequenos que o corpo de um adulto médio é composto por aproximadamente 7 octilhões de átomos, lembrando que esse número pode ser representado como um 7 seguido de 27 zeros. Só imagine essa quantidade. Mas o átomo, por sua vez, também tem sua própria estrutura e uma composição complexa, e é justamente isso que nos permite pensar sobre a incrível teoria das microfibrilas. Como será que o átomo se parece, por assim dizer, por dentro? Do curso de química da escola, você provavelmente se lembra que o átomo é composto por um núcleo, formado por prótons e nêutrons, e por elétrons que se movem ao seu redor. Esse modelo, proposto por Ernest Rutherford em 1911, ficou conhecido como o modelo planetário do átomo. De fato, a analogia é evidente, pois o movimento dos elétrons ao redor do núcleo se assemelha muito ao movimento dos planetas ao redor do Sol. Além disso, esse modelo nunca foi refutado e até mesmo é confirmado por pesquisas modernas. Ressalva-se que o movimento dos elétrons segue as leis da mecânica quântica, não da clássica. Ou seja, a menor partícula, que é a base da matéria, tem uma estrutura semelhante, nada mais nada menos, à de um sistema solar. Será que isso pode ser apenas uma coincidência causada pelas leis da física? Ou existe algo mais nessa semelhança, algo muito mais fantástico? Voltaremos a essa questão mais tarde, mas por enquanto tente responder. Quantos elétrons existem em nosso universo? Parece absurdo, não é mesmo? Nem o computador mais potente conseguiria processar esse número, muito menos o cérebro humano. Mas e se eu disser para você que existe apenas um elétron? Foi exatamente essa hipótese, chamada de teoria do universo de um elétron, que o físico americano Richard Feynman propôs, e ela soa como pura ficção científica. De acordo com essa teoria, existe apenas um elétron no mundo,
que se move pelo espaço e pelo tempo tão rapidamente que nos parece haver uma grande quantidade deles. Apenas uma partícula dá forma a tudo o que consideramos ser o universo inteiro. O que você acha disso? Claro, essa teoria não encontrou muitos adeptos, mas o mais curioso é que, graças ao princípio da identidade dos elétrons, a impossibilidade de distinguir experimentalmente um elétron de outro, não dá para refutá-la. É esse o paradoxo. Mas vamos voltar à estrutura do átomo e às teorias incríveis que ela gera. Vamos tentar responder a pergunta: o que é o tamanho de um objeto? Apesar do significado comum e cotidiano dessa palavra, na verdade o conceito de tamanho é bastante misterioso e relativo. Por exemplo, o mundo ao nosso redor é ajustado ao nosso tamanho, porque fomos nós que o construímos. Mas, com as criações da natureza, tudo é muito mais complicado. As montanhas são enormes para nós. Os planetas são tão gigantescos que é impossível compreender. E as formigas, assim como todas as formas de vida minúsculas, desde as apenas pequenas até as microscópicas, será que as formigas se consideram pequenas? Será que entendem que vivem em um mundo de gigantes? Provavelmente, o mundo delas não é tão familiar para elas quanto o nosso é para nós. Em comparação com os objetos cósmicos, nós não somos nem microscópicos, estamos falando de algo ainda menor. Esse pensamento chega a dar arrepios. E não é de se surpreender, não é à toa que o grande mestre do horror e da fantasia, Howard Phillips Lovecraft, em suas obras promovia a ideia da insignificância da humanidade diante da vastidão do cosmos infinito. E aqui chegamos à principal questão do nosso vídeo. E se de repente o nosso universo coubesse na ponta de uma agulha? O sistema solar é apenas um átomo, um entre miríades de outros iguais, que fazem parte de algum outro tipo de matéria. Partindo dessa versão, é lógico supor que, nos átomos e partículas que compõem a nossa existência, também podem estar contidos mundos inteiros. Acontece que, como disse um sábio, o infinito realmente não é o limite. Acontece que, assim, a nossa realidade realmente pode estar em um nível subatômico de uma realidade completamente diferente. E da mesma forma, em nosso nível subatômico, podem existir mundos inteiros, e assim por diante até o infinito, tanto diminuindo quanto aumentando as escalas. Parece inacreditável, mas investigar o inacreditável é o nosso trabalho. O mais interessante é que, ao olharmos para o universo que conhecemos e observarmos as leis que nele funcionam, facilmente chegamos à mesma conclusão. Tudo começa com as menores partículas, como o átomo, e termina com corpos celestes colossais e aglomerados inteiros de estrelas. Tudo, desde o seu almoço de hoje até algum exoplaneta recém-descoberto, é feito do mesmo material de construção. O sonho do mundo científico é encontrar a teoria de tudo. A questão da relação entre o micro e o macrocosmo é um dos blocos mais importantes no trabalho sobre essa teoria. Ao combinar a mecânica quântica e a física clássica, a geração de jovens cientistas talvez consiga entender a verdadeira natureza do nosso universo e até mesmo o que está além dele. Afinal, mesmo de acordo com uma das versões mais populares sobre a origem do nosso universo, ele começou como uma singularidade infinitamente densa e ao mesmo tempo pequena. Depois, a partir desse pequeno ponto, ele se expandiu para todos os limites conhecidos. E isso é chamado de teoria do Big Bang, de algo pequeno para algo muito maior. Você também acha que isso está bastante relacionado com o que falamos hoje sobre o micro e o macrocosmo? Sim, mas há uma observação importante. Ponto não é igual a átomo. A singularidade que deu origem ao Big Bang, apesar de seu pequeno tamanho, continha tudo o que era necessário para a construção de todo o universo. Ainda assim, não se pode dizer que isso se originou de um único átomo. Existe também a chamada teoria das cordas, um excelente candidato para ser a teoria de tudo. A ideia principal dessa teoria incrivelmente complexa, que possui muitas interpretações, é que o átomo não é aquele objeto esférico cuja forma e aparência lembramos da escola, mas sim cordas, ou algo muito parecido com elas. As relações entre essas cordas vibrantes incluem quase todas as leis conhecidas da física clássica, incluindo a gravidade, assim como a mecânica quântica. Mas a teoria das cordas também tem pontos fracos, apesar de explicar muita coisa.
Ela começa a tropeçar, por exemplo, na matéria escura, caso em que a teoria das cordas começa a falhar. Mas não precisamos ser pessimistas. Os cientistas já estão há muito tempo tentando unir o estudo da matéria escura à teoria das cordas. No final de 2018, cientistas suecos publicaram uma nova versão da teoria das cordas, segundo a qual o nosso universo existe na fronteira de uma bolha descendente em constante expansão. Essa versão descarta as 4 dimensões a que estamos acostumados, 3 espaciais e uma temporal, e propõe que consideremos todo o nosso universo apenas como oscilações na superfície dessa bolha. O que acontece dentro da bolha ou fora dela permanece um mistério. O que acha dessas perspectivas? Nós somos apenas uma pequena civilização, um ponto em um pequeno pedaço da realidade, localizado na superfície da bolha, que por sua vez também pode ser parte de algo muito maior. Talvez todo o nosso mundo seja apenas um próton ou um quark, apenas uma pequena partícula da realidade. Por que não sentimos isso de forma alguma? E será que o átomo que faz parte dos seus óculos de sol sente que ele é apenas um átomo que compõe o plástico? Será que é mesmo importante ter uma resposta definitiva para essa pergunta? Afinal de contas, devemos apenas ser gratos por nossa enorme casa comum chamada universo estar cheia de mistérios tão incríveis. Conhecer esses mistérios é a nossa tarefa, e esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima no Hubble.